No episódio de hoje, a gente tá aqui com uma convidada muito querida, minha amiga querida, uma psicóloga maravilhosa também, a Carol Martins, que eu convidei hoje pra gente poder falar de um tema que eu acho que vai ser muito interessante. E eu quero que a Carol se apresente, né? É um prazer ter você aqui comigo hoje, Carol. Muito bom poder ouvir você nesse assunto, né? A gente vai falar sobre ansiedade, sobre lidar com ansiedade, mas no olhar, né, de uma profissional que é da área da saúde mental, da saúde emocional. E aí, Carol, eu quero que você conte pra gente quem é você, se apresenta aí, conta sobre você. Você falou, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, você contou que é psicóloga emergencial, conta o que que é isso, conta tudo sobre você e aí a gente começa esse episódio. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui com a gente neste momento, nesse tema de muito que abala todo mundo. Eu acho que todo mundo se identifica um pouco e muito atual. Bom, meu nome é Carol, como a Ana já falou, para os íntimos. E eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal Fluminense, sou pós-graduanda pela Fiocruz em Direitos Humanos e Saúde. E o que a Ana falou de psicóloga emergencista é basicamente, e aí vai depender da temática, se é emergencista, se é humanitário, depende da área de quem tá falando. Mas basicamente é que o foco do meu trabalho são populações muito específicas em extrema vulnerabilidade. E eu trabalho muito com a população migrante, refugiados, solicitantes de refúgio e também com pessoas afetadas por desastres naturais. Então, essa questão do sul, recentemente, com as chuvas, e aí o meu foco de estudo e de trabalho, especialmente, são com pessoas afetadas por inundações, mas a ansiedade acaba passando por todos nós, Todos nós. independente do seu contexto de vulnerabilidade. Ainda que você tenha certa estrutura, que você tenha mais segurança, você com certeza vai se identificar com a nossa conversa de hoje. Com certeza. E aí, Carol, assim, primeiro ponto, né, assim, que eu acho que a gente, pra dialogar bem, assim, e já começar esse episódio, assim, com o pé na porta, né? Pensando, assim, como é que a sociedade tá hoje em dia. E aí eu queria te perguntar a sua relação, né, a sua visão, assim, profissional em relação à sociedade no dia de hoje, esse mundo cheio de informação, essa correria que a gente tá vivendo e seu olhar de profissional em relação a essas informações e à sociedade que a gente tá vivendo e a ansiedade, né? Me conta, assim, como que você vê, assim, dessa relação. Perfeito, é uma ótima pergunta. E assim como a gente estava conversando mais cedo, a ansiedade, ela pode ser compreendida. Não existe, na verdade, uma ansiedade. Existem ansiedades diferentes que vão ser diagnosticadas por diferentes critérios, que a gente pode ver lá no DSM, diferentes formas, diferentes critérios que vão ser necessários ser preenchidos para cada tipo de ansiedade. Mas de uma forma geral, nesse sentimento em que a gente fala dessa angústia, um pouco parecido com o medo, que é diferente, mas é um pouco parecido, se relaciona muito tanto com essa cultura de hiperprodutividade que a gente tem, então dessa necessidade, dessa cobrança que a gente sente de estar o tempo todo produzindo, o tempo todo ativo, como se a gente não pudesse perder nada e tivesse que fazer tudo, e ao mesmo tempo a gente não consegue fazer tudo, Querer abraçar o mundo inteiro, querer né? abraçar o mundo inteiro, ao mesmo tempo em que a gente vive em um mundo, como você falou, de muitas informações, em que a gente tá o tempo todo sendo atravessados por inúmeros estímulos e possibilidades de vida, ainda que a gente saiba que não dá para ser tudo, que a gente não tem tempo nem corpo para poder ser tudo. E eu ainda diria um terceiro ponto, talvez, uma terceira frente hoje cultural, estrutural na nossa sociedade que afeta muito essa questão da ansiedade em nós, que talvez seja essa cultura da saúde, que a gente também conversou um pouco mais cedo, que seja uma hipervalorização da felicidade e da saúde, uma perseguição pela saúde que acaba se tornando patológica também, né? Essa necessidade de controle extremo da alimentação, do exercício, do corpo, né, da imagem, e também de se recusar, não se permitir sentir sentimentos que são naturais, né, o medo, a ansiedade, a própria ansiedade é um mecanismo natural do corpo, e a gente pode falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nisso daqui pra frente, mas essa evitação de sentimentos que são naturais.
Então, não permitir sentir nada que não seja eu estar muito feliz na praia, no Instagram, em uma plena quarta-feira, em horário comercial. Enquanto todos trabalham. Enquanto todos trabalham. Então, essa sensação de que você entra nas redes sociais e tá todo mundo tendo uma vida muito maravilhosa e você tá fazendo o seu home office em casa. E assim, com muito calor. Com muito calor. Então, eu acho que são 3 frentes muito importantes, assim. Uma hiperprodução que sempre demanda muito da gente, uma velocidade que o corpo não alcança. E aí o corpo se torna um incômodo porque ele não alcança uma velocidade que não é feita pra gente. A gente dopa o corpo para poder aguentar. Então a gente começa a adoecer, começa a tomar remédio para resolver isso. A tomar um remédio pra sentir isso. Então aí eu me sinto ansioso, eu me sinto incômodo mesmo, sinto incômodo porque eu não estou conseguindo manter essa rotina. E aí eu tomo um remédio para dor de estômago, eu tomo um remédio para dor de cabeça, mas eu não paro a minha velocidade porque o meu corpo se torna o empecilho para eu alcançar esse sucesso que é de ser uma super máquina, que nós não somos. E aí, mas você vê todo mundo e tá todo mundo muito bem, muito feliz e muito realizado, e todo mundo tem sucesso, e eu preciso chegar lá e ao mesmo tempo eu preciso ter saúde. E aí, parece que eu tô falando em tudo. Eu tenho que fazer consulta, eu tenho que fazer exame, porque eu tenho que resolver minha saúde. Porque eu tenho que resolver minha saúde, porque eu tenho que ter saúde pra produzir. E assim, eu vejo que, e nesse ritmo, assim, eu vejo que a gente tá todo mundo numa correria, como se a gente estivesse numa rodinha, né, aquela do ratinho, assim, sim, vai indo, assim, desenfreado, sem saber por onde vai parar. Né? Eu até penso, assim, nas minhas últimas experiências, né, e sendo a pessoa, assim, com a rotina que tem, com a rotina que almejo ter, e é justamente isso que você tá falando, assim, no ponto de vista, assim, você não sabe muito bem pra onde você tá correndo, mas você tá correndo e querendo chegar em algum lugar, desenfreadamente. E é essa sensação que os dias são todos ligados um ao outro de uma forma que você não desliga. Exatamente. Então, parece que você vive vários dias em um. O tempo, ele passa de uma forma, a nossa compreensão do tempo, ela passa de uma forma completamente diferente por causa dessa velocidade da produção. Por exemplo, por eu ser uma psicóloga emergencista, acompanhar as guerras, os conflitos é muito importante para minha profissão. Claro. Só que eu acordo e a primeira coisa que eu faço é checar se aconteceu uma guerra nova durante a noite. O que eu perdi durante a noite das guerras que estão acontecendo. Será que aconteceu algum terremoto? Será que aconteceu algum desastre enquanto eu estava dormindo? Porque eu preciso acompanhar isso. Mas eu já acordo com uma sensação de perda. O que eu perdi? E isso gera uma ansiedade em que você não se permite se ausentar. Eu não posso descansar porque eu preciso produzir, eu não posso adoecer porque eu tenho que ser muito feliz e saudável, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir ansiedade. Você falou esse ponto eu acho que, assim, é crucial. Eu até tava te contando mais cedo, assim, sobre essa fuga, né, desses sentimentos, assim. Então, você toma um remédio aqui, que é o que você falou, toma um remédio aqui pra fugir da dor de estômago, aí você sente na cabeça, aí você vai sentir no ombro, porque o nosso corpo vai trazendo tudo isso, né, à tona. A gente não é tudo ligado, então sim, você não desliga, né, uma dor da outra, é tudo interligado. E aí, assim, essa fuga dos sentimentos, eu tava até te contando, eu até acho que eu citei nos episódios pra trás, falando sobre ciúme, que teve um episódio da minha vida específico que eu tava sentindo ciúme. E por ter sido uma criança sempre muito ciumenta, eu falei, não vou fugir esse eu não vou fugir, eu vou ter que, assim, sentir isso, porque eu tô sentindo, e tá bom, tá ótimo, vou ter que sentir. Não tava bom nem ótimo, né, gente, mas vou ter que sentir. E eu acho que é isso, assim, eu acho que tá atrelado a essa... A gente quer escapar da ansiedade o tempo inteiro, né? E fingir que tá tudo tranquilo na nossa sociedade, assim, e fingir que tá tudo lindo. Até porque a gente tá vendo que tá todo mundo bem, né? E aí... Bom, a gente tá fantasiando, tá todo mundo fantasiando, bem, né? E porque aí... todo mundo passa essa imagem, quer passar essa imagem, quer performar essa imagem de estar bem, de estar saudável. E você acha que isso leva a gente pra onde, assim, no sentido de... Essa performance, assim, de ver todo mundo bem, todo mundo fingindo que tá bem, onde, assim, você visualiza onde a gente pode parar aí? Eu até anotei uma frase que eu gosto muito, uma psicanalista clássica, que é a Melanie Klein, e ela fala, a idealização, ela é o prenúncio da perseguição. Então, tudo que a gente idealiza, a gente começa a perseguir.
Então, você tem lá um padrão de corpo que você quer ter. E aí você fala, beleza. E você começa a perseguir isso. Começa a fazer uma dieta, começa a fazer um exercício. E aí você começa a monitorar aquilo. O problema é quando isso passa ao excesso. Quando isso deixa de ser algo em que é só uma ambição, só um desejo. E se torna, de fato, o prenúncio de uma perseguição, de um controle... que aquilo obsessivo, né? E aquilo vai te movimentando de forma que... Como se... É o que você falou, você perde a direção mesmo. Porque o que se torna é uma corrida. É só a corrida pela corrida. E acaba perdendo até os objetivos do porquê que você quer, o que isso vai te trazer. Isso começou... Por que você quer ter esse corpo? Por que é esse corpo e não é outro corpo? Por que é dessa forma que você vai chegar lá? Por que é pela dieta restritiva, não é pela uma alimentação saudável, pelo prazer de comer, o que seja. Então, eu acho que... Eu até perdi a pergunta. A gente vai chegar justamente aí, mas tá exatamente dentro do que eu te perguntei. Que a gente vai chegar exatamente numa corrida pela corrida. A perseguição. Né? Porque eu te perguntei justamente assim, onde que a gente vai parar? Né? Nessa idealização que leva ao controle excessivo. Ao controle excessivo, assim. Eu acho que é muito difícil, porque a questão da ansiedade, como você falou, tem várias, né? E aí a pergunta que eu justo queria te fazer, assim, tá, mesmo tendo várias, né? Ampla ou não, sendo a palavra ansiedade, você consegue me dizer, assim, como que a gente pode lidar de uma forma, em algum momento, o que eu devo dizer para alguma pessoa que tá passando por um momento, assim, de ansiedade? Porque eu acho que às vezes a gente quer dizer o clichê. Eu quero dizer o que eu poderia dizer pra todo mundo, em qualquer situação. Mas tem alguma coisa assim que eu poderia... você consegue me dizer um exemplo de um momento de uma pessoa passando por um momento de ansiedade? O que eu poderia ajudar nesse momento? Perfeito. Eu vou dar um passo pra trás antes de responder. Tá. Pra gente tentar nomear eu fui ansiosa. um pouco. Eu fui um pouco ansiosa. Estou ansiosa. Duas ansiosas num episódio sobre ansiedade. Muito bom. E muitos ouvindo, que eu sei que vocês são também. Mas um passo pra trás pra gente tentar nomear um pouco o que é ansiedade, ainda que de uma forma bem geral. Considerando todas esses tipos, vamos tentar dar só um panorama geral. Então, a ansiedade, como já falamos, ela é um mecanismo natural do corpo. Ok. Então, é um mecanismo que ele te prepara para algo, para a possibilidade de algo, em que você não se sente preparado o suficiente. Então, aquele é um exemplo básico, e assim, né, um exemplo bem vulgar, mas só para fazer dinâmico entre nós, que é, eu fui convidada para esse podcast, eu preciso me preparar para ele minimamente, para ter uma direção, para saber o que eu vou falar, ler um pouco mais do tema, estudar, relembrar algumas coisas. Isso é uma forma de ansiedade que me prepara para poder estar aqui e conseguir falar, conseguir dialogar. Isso é uma ansiedade saudável, normal, natural, que nos move e é primitivo. Tudo bem. Em certo ponto, essa ansiedade ela pode ser paralisante, e aí ela deixa de ser saudável. Quando eu não consigo manter a minha vida, o meu dia a dia, eu não consigo ter cuidado, autonomia mesmo, não consigo produzir saúde a partir disso. Por exemplo, eu poderia ter ficado ansiosa a ponto de... Isso quase aconteceu. A ponto de falar, meu Deus, e se eu falar uma besteira? Não, mas e se eu ofender alguém? Eu vou cancelar essa ida. Eu vou ser cancelada, não vai dar. E simplesmente não estar aqui, não aparecer. Então, a ansiedade, pra gente dar alguma definição, assim, bem simplória, seria como um aviso de um perigo ou de um desconforto e que mostra uma distância entre o que eu sei e a possibilidade de acontecimento. Então, eu sei que eu preciso estar aqui. Que eu sei que eu fui convidada para um podcast. Existe a possibilidade de dar muito certo, existe a possibilidade de dar muito errado. E aí eu tento, isso me causa um desconforto, isso me causa uma ansiedade. Eu me preparar para isso me move a ponto de eu conseguir estar aqui. Foi isso que aconteceu. Isso poderia não ter me movido esse tanto, isso poderia ter me paralisado, eu poderia não ter conseguido estar aqui. E essa é exatamente a diferença entre ansiedade e medo. Porque a ansiedade ela é anterior ao medo.
e ela te leva à evitação, à paralisação. Ela está ligada, em certo modo, até à procrastinação, mas o medo não. No medo você age. Então, no medo você corre, você se age. esconde, você faz. É Exatamente. No medo você age para o enfrentamento ou para a evitação. Então, se eu me encontro, eu dei esse exemplo mais cedo na nossa conversa, eu tenho uma fobia de elevador e eu tô num prédio, eu tenho muito medo de elevador. O elevador abre, eu vou tomar uma ação. Eu posso entrar no elevador e conseguir lidar com aquele medo naquele momento, ou eu vou tomar a ação de evitar esse elevador por causa do meu medo. Claro. Mas é uma ação. A ansiedade, ela é anterior e ela me leva à paralisação. Então, eu evito os prédios que têm elevador. Eu já não passo nele eu já perto. não me exponho à possibilidade de me encontrar com o meu medo pela ansiedade. Pode ser que o elevador nem tenha, você vai ter que subir 7 andares na escada, mas você vai evitar o prédio. Já por via das dúvidas. Né? Foi até o exemplo que eu te dei hoje, até na hora, como a gente tava pensando no episódio, eu já até tinha falado, olha como eu sou ansiosa, né? Daí, o que aconteceu? Eu tava esperando um ônibus pra poder encontrar com a Carol, porque a gente tinha marcado de um horário e tudo. E aí, o ônibus que eu tava esperando, eu adoro exemplos estúpidos, tá, gente? Eu sempre dou exemplos estúpidos aqui no podcast, e esse é um deles. E aí, o horário que eu tava esperando o ônibus não ia pro lugar que eu queria. E aí eu falei, meu Deus, tá, eu vou andando até o centro e me viro. Chegou lá no centro, quando eu tava subindo a rua, o ônibus que eu precisava pegar tava descendo. Aí eu falei, nossa, eu fui ansiosa. Na verdade, foi o medo, né? Foi o medo, na verdade, que me moveu ali. Eu fiquei com medo de não chegar no horário que eu queria e não... E aí você tomou uma atitude, porque a uma ansiedade seria se eu tivesse falado, vou esperar, vai que o outro passa. Seria isso, né? Ficar paralisada ali também, poderia ser isso. Não vai dar tempo de eu chegar, vou ter que avisar a Carol que eu não vou, que a gente vai se encontrar em outro lugar e já começar a ficar ansiosa, perdi o horário. Isso, me desorganizei, aí vem a culpa. Minha culpa. Nossa, aí vem que aí tem várias série de outras questões. Só vai piorando, a ladeira é só pra baixo. Nunca subido. Então é meio que isso. E aí a ansiedade ela se torna patológica quando essa inibição da exposição ela se torna muito frequente e impede o indivíduo de manter ali, de se movimentar, de manter minimamente uma rotina, um cotidiano saudável. Então, na clínica, um pouco da direção da ansiedade, da questão do tratamento com o paciente que está ansioso, muito ansioso, é a gente levar ao medo. No caso, levar ao medo, eu digo no sentido de levar à ação, levar a ele à ação mesmo, para que ele consiga tomar uma ação, ainda que no momento a ação seja de evitar. Mas mesmo evitar ainda é tomar uma ação em que você se expõe ao medo, né? Então você dá um passo mais à frente. E aí a sua pergunta era o que pode ser feito. O que você fala com uma pessoa que tá... Como você acolhe essa pessoa. E não diga calma. Ei, fique tranquilo. Fique tranquilo. Vai passar. Ai, que vontade de dar um tapa. Não comece dessa forma, não vai ajudar. Porque a ansiedade ela não é uma resposta racional. Não é um medo que tem uma lógica racional ali que a pessoa faz. Então, eu ter o medo de elevador e eu parar de frequentar prédios pela possibilidade deles terem elevador, não é nada racional. Ainda que você me fale, Carol, esse prédio não tem elevador, eu te garanto. Ainda assim, isso pra mim, porque você tá fazendo um raciocínio lógico, ele não tem elevador, então você pode ir porque o seu medo é elevador. Ainda assim, eu não consigo me movimentar porque a minha resposta não é racional. Claro. Então, o que você pode fazer, e aí é só uma possibilidade entre as inúmeras, é dialogar com a ansiedade e não tampar ela. Porque a ansiedade, esse diálogo ele não vai acontecer dessa forma racional. Então, um exemplo que eu tinha mencionado para Ana, e eu acho que ele é bem didático para a gente entender isso, é de uma paciente que está no hospital com epilepsia, então ela desmaia, né? Ela sabe que ela desmaia, ela sabe quando ela vai desmaiar, ela sente isso antes, mas ela tá muito ansiosa ali no hospital porque ela sente muita ansiedade que ela vai ficar desamparada, que ela vai desmaiar e as pessoas não vão saber que ela desmaiou, que ela tá passando mal, ela vai ficar sozinha. E a psicóloga, muito sabiamente, vira para ela e fala assim, você sabe quando você vai desmaiar?
Sim, eu sei quando eu vou desmaiar. Você sabe apertar o botão pra chamar um enfermeiro? Sei. Então você aperta o botão antes de você desmaiar. Porque é isso. Isso parece que é um raciocínio lógico, mas ela faz um caminho que mostra pra pessoa que ela tem mecanismo pra poder lidar com aquilo. Porque na ansiedade é como se você sentisse que você não tem estrutura pra lidar com aquilo. Agora eu não consigo, e aí você paralisa. Claro. Agora não dá, isso pra mim é meu limite, a partir daqui eu não consigo ir. Então quando você faz esse caminho usando a linguagem da pessoa, você sabe que você vai Um passo desmaiar. a passo, né? Quase que... É quase um passo a passo. Então de você tranquilidade. sabe apertar um botão. Aperte o botão antes de desmaiar. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Precisa e ser aí é dito. porque fica... É como assim, você dá uma tranquilidade pra aquela pessoa. Você não tá dizendo fique tranquilo, mas você tá dizendo como ficar tranquilo. Você mostra pra ela que ela sabe o que fazer. O que fazer. E aí, olha só que legal, assim, é muito interessante porque a gente faz isso com as crianças na sala de aula, assim, mostra uma agenda de como vai ser aquele dia pra não deixar aquela criança assim, tá, e a gente faz o que agora, tia? Sabe, assim, primeiro a gente vai pro parquinho e tal, hoje eu não trabalho em sala de aula, mas a gente fazia isso, botava uma agenda, né, ali pra criança pra direcionar. A minha mãe, ela faz uma coisa com o meu irmão pequeno, com o Emanuel, que ele é muito de perguntar assim... Mãe, a gente vai no parquinho? Mãe, a gente vai no parquinho? Mãe, a gente vai no parquinho? Sabe? Repetir aquela pergunta várias vezes. E aí, assim, a gente... Emanuel, a gente vai. A gente já falou, sabe? Igual o burro do Shrek. Assim, a gente vai quando? E aí, a gente começou a perceber que ele ficava... Era uma pergunta insistente. Então, toda vez que a gente falava pra ele que a gente ia fazer alguma coisa, ele ficava sempre naquela pergunta insistente. E a gente começou a fazer o caminho. Olha, primeiro a gente vai no supermercado, depois do supermercado a gente vai passar em tal lugar, a gente vai passar em tal lugar. E dar o passo a passo de como seria até chegar no parquinho. Porque ele sabe o que esperar. Exatamente. Se você não faz o caminho pra ele, tudo é uma possibilidade. Pode ser que vocês me colocaram no carro e agora a gente tá indo no parquinho. Cadê o parquinho? A gente tem que passar no supermercado primeiro. Mas A partir do momento que você fala o caminho, ele sabe quais são as possibilidades ali. Então ele falou, então foi supermercado, aí foi a padaria, foi a farmácia, agora é o parquinho. Isso. E aí ele sabe que agora ele pode ter aquela licitação toda porque ele vai chegar onde ele queria chegar. Exatamente. Se você não fala, e aí é exatamente isso, a ansiedade, essa questão com as possibilidades. Você tenta prever todas as possibilidades, você tenta prever tudo que pode acontecer e fica ali tentando tampar tudo que pode dar errado, tentando tampar, se preparar para todas as coisas que você pode ser demandado. E a gente não dá conta. Então você fica nessa eterna distância entre o que até onde meu corpo vai e até onde fica a minha idealização. Exato. Que aí eu queria te perguntar assim, você acha que a internet tem aumentado cada vez mais essa possibilidade? Assim, é evidente que sim, a gente tem cada vez mais possibilidades com a internet, mas assim, como que você acha que isso afeta as nossas decisões, até a nossa ansiedade para escolher? A gente não sabe o que escolher, a gente não sabe o que é bom pra gente. Você consegue ver isso dentro desse tema? Com certeza, porque é um mundo na palma da sua mão a todo momento. Então, hoje eu estudo árabe online e aí eu sei que eu posso estudar qualquer idioma que eu quiser e eu sei que eu posso ficar lá no Maps passeando e conhecendo todos os lugares. Então, eu acho que é uma possibilidade inesgotável. É isso, é o feed, né? O feed, ele não termina. Enquanto você estiver ali, você dispor seu dedo e seu dedo não estiver lá com cãibra, você vai ficar girando e ele vai ficar aparecendo coisas. Porque tem tudo. Porque tem tudo, o tempo todo. E ao mesmo tempo não tem nada, porque tudo isso tá muito, às vezes, distante da gente, né? Então, assim... E isso é difícil, porque você vê realidades e você vê possibilidades que às vezes elas sequer comunicam com a sua realidade, com a sua possibilidade real de efetivar isso naquele momento, no seu contexto atual. E ainda assim, por ver, você fica nessa distância do porquê que eu não estou na praia na quarta-feira num horário comercial e tá todo mundo, tem alguma coisa errada. Será que eu tenho que mudar de emprego? Será que eu tô num emprego ruim? Será que eu preciso, né, preciso mudar de vida, não tô vivendo hoje? E, na verdade, são só essas muitas vidas e possibilidades, porque estamos todos coexistindo de formas, em vidas diferentes, em contextos diferentes mesmo. Então, com certeza, eu acho... até brincamos da questão da pasta de dente, né? Às vezes, você tinha uma pasta, 3, 4 pastas de dente pra escolher, e agora você tem sabores e cores...
E a escova de dente vem com bichinho, ou é com a cerda macia, ou dura, ela tem dura. E você fica... Mas e se o que eu tô fazendo hoje não é o melhor? E existe uma coisa mais gostosa. E existe uma coisa que vai me dar mais prazer. E aí você fica nessa... Pular de um pro outro, de forma que às vezes você deixa até de sentir o prazer. Porque é só testar. É só ver o próximo. E aí isso vai te gerando cada vez mais possibilidades. Você tá sempre ansioso pensando... E no frustrado, que é melhor. porque você nunca vai conseguir esgotar todas as possibilidades. E muitas das possibilidades que você vê, você não vai conseguir aderir no momento. E fica essa distância eterna, assim, essa perseguição. Que aí tá aquela rodinha, assim, do radinho, e você perseguindo. E a gente lá. Foi o que você falou, a corrida pela corrida. Isso fica, assim, interminável. Com interminável. certeza. Porque você tá sempre ansioso pra conquistar a próxima linha, né? Assim, a próxima chegada. Onde que é? Onde que E aí tá? você não conquista nada, porque você fica paralisado, e não levanta da cama. E fica lá olhando pro teto. Porque tem esse duo também da ansiedade, que esse me irrita muito, assim, essa paralisação, pelo menos acontece, assim, às vezes você ter tanta coisa pra fazer que vem a procrastinação, né? Você tem tanta coisa pra fazer que você não sabe por onde começar. Isso acontece, assim, muito, eu não sei como muito bem, assim, hoje eu consigo lidar um pouco com a questão da procrastinação e criar uma ação com ela. Né, um sentimento de urgência, assim, eu preciso fazer isso porque é importante, porque esse é o nível de importância dessa situação. Mas foi difícil chegar aí, assim, eu acho que o ponto mais, assim, que eu tenho vivido é esse, da procrastinação, de você viver isso, sabe? Assim, você consegue ver essa questão também dentro da ansiedade, da procrastinação? Consigo ver bastante. Até porque elas não são a mesma coisa, mas uma comunica muito com a outra. Porque a ansiedade, ela vem muito dessa inibição, assim, né, do desconforto. Eu tento me retirar desse desconforto, não me expor a ele. E eu acho que na procrastinação, talvez direcione mais no sentido de, não só, mas também, de você evitar a frustração. Claro. Porque o que você falou, é tanta coisa pra você fazer que você não sabe por onde começar, mas é tanta coisa pra você fazer que o seu corpo não aguenta mesmo. Eu não vou dar conta de tudo, Que então você não vai já dar pra conta não de me tudo. frustrar, Então eu vou me frustrar, eu vou sentir que eu não sou capaz, que tá todo mundo conseguindo menos eu, então com certeza o problema é comigo. E aí é uma outra frente da ansiedade, que é essa individualização do problema, a gente achar que o problema do ansioso é o ansioso. Não é toda essa cultura, todo esse contexto que estamos falando. E aí é tudo bem, é só você ficar calmo, faz um yoga, faz uma respiração, vai dar tudo certo. Respira, inspira 3, expira 4. Então, assim, fica essas soluções que, claro, tem seu valor, elas têm seu lugar, mas são integrativas, elas não vão resolver a sociedade, porque a sociedade ela também está em um contexto histórico, cultural, político, socioeconômico. É o que a gente falou, né? A gente não tá isolado no mundo, separado de tudo isso. Então não adianta também achar que a sua ansiedade é só você, o problema é comigo, e é claramente eu que não estou dando conta de tudo, porque eu não estou conseguindo. Porque eu não estou conseguindo. É eu que não tenho a vida perfeita. É eu que sou ocupado disso. Não consigo trabalhar e estudar e ter família e passear e ter saúde, fazer tudo em 24 horas. E ainda dormir igual a gente aqui agora. Exatamente. Eu vou falar um ponto. São 1h53 da manhã. Por isso que eu não posso, gente. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre posto a rotina coerente, consciente, consistente e constante. Mas aos finais de semana eu sou meio lixosa com ela. Já falei sobre isso. Que aos finais de semana eu tenho dificuldade. Aos finais de semana eu sou constante em quebrar minha rotina. Constante e coerente. Exatamente. Sou bem constante. Gente, eu quebro ela bastante aos finais de semana. Mas porque eu oscilo muito, eu aceito. E aí eu não me frustro no final de semana, porque eu me dei esse limite de não... De tudo bem. Eu tô começando agora nessa rotina constante. Então tá tudo certo. E às vezes, nos finais de semana, eu não segui tanto, assim, essa linha. E eu me dei esse luxo, assim. De às vezes eu durmo mais tarde, às vezes eu vejo uma série, tá tudo certo. E aí, durante a semana, eu consigo manter esse ritmo de fazer o que eu preciso fazer. Perfeito, acho que aí também é um equilíbrio. É um equilíbrio. Eu acho que foi aí o sentido. E aí, assim, falando aqui, uma pessoa que lida com ansiedade, assim, não sei qual. Você ou eu. Ou ouvinte.
Ou você ouvinte? Eu vou ser ouvinte, querido ouvinte, mas eu, assim, no meu caso, eu tenho lidado com ansiedade há alguns bons anos, desde pequena, eu comecei a perceber ter um bom tempo, daí que eu já tinha alguns aspectos, assim, relacionados à ansiedade, né? E aí, hoje em dia, aí falando do ciúme, né, que eu tava sentindo, e aí falando da ansiedade, porque antigamente, gente, ansiedade, eu tenho que escapar disso, eu tenho que fugir desse sentimento. Esse sentimento é um problema, vamos ter que sair disso. E aí, atualmente, eu tenho evitado fugir, acho que aceitar, né, e aí você falou a palavra coexistir, né? Coexistir. É porque ela Dialogar. ela já é. Eu acho que o escape é a pior coisa de todos, assim, porque você não identifica, você só bota um tapete ali por cima, fingindo que não tem nada. Só que depois aquilo aparece, né? Isso aparece. Aparece, volta no corpo, com e aí é um certeza. peso. Então, assim, a primeira vez que eu percebi, já aconteceu aqui algumas vezes, a primeira vez que eu percebi, assim, meu Deus, eu sou extremamente ansiosa. Aí foi quando eu contei pra vocês da questão de ser repatriada, na pandemia, pipipi, popopó. E aí isso foi uma questão, né? Então eu percebi como a ansiedade pode me afetar. Então, desde aí eu venho lidando com ela no sentido de ela estar. Eu já tá aqui, vamos lidar. Então eu escrevo, eu falo sobre, eu converso com os meus amigos, eu falo com a minha família, não tô ansiosa. Quando alguém me pergunta se tá bem, não, eu tô ansiosa, eu tô bem ansiosa por causa disso, eu me sinto assim, porque falar sobre, eu acho que vai curando. Eu sempre falo isso aqui no podcast, né? A palavra cura. Quanto mais você fala, mais você entende pra lidar com isso. Faz sentido? Pôr em palavra movimenta as coisas. Você consegue se organizar quando você fala, né? Você chega em caminhos que às vezes... Que é aquilo do passo a passo, né? É um passo a passo. Às vezes você chega em caminhos que... Quando você falar vai parecer muito... Pode ser que pareça muito óbvio. E que você fale e aí estale, de repente. Você tem aquele insight mesmo e fala assim... Olha, é isso que eu falei. E isso vai abrir outras perguntas que vão demorar um pouco mais para serem colocadas em palavras, e quando forem colocadas em palavras vão surgir outras, e é um ciclo mesmo constante. É importante que exista essa separação da ansiedade natural e que ela não deixe de ser incômoda. Claro. Não estamos falando como se é uma ansiedade natural, tudo bem, vai me dar um glow na pele, não é isso. É um incômodo, é um desconforto que te toca mesmo, de forma que te fez, por exemplo, se repensar, questionar você e procurar formas de lidar com ela, de ver ela a partir do momento em que você não tenta mais tampar isso. Perfeito, Então você se propôs a escrever, se propôs a procurar formas de compreender melhor o sentimento que você estava tendo. Ela, hoje, não te atrapalha a ter a sua rotina no dia a dia. Claro. E isso é uma produção de saúde que você tem alcançado. Então é importante compreender que, e aí aqui, né, só uma ressalva pra gente ter esse cuidado no podcast, pra quem tá ouvindo, que talvez você não esteja conseguindo fazer esse passo. Que isso é um ponto chave. Doeu bastante, porque eu fiz sozinha, né? Porque você fez sozinha, mas você eu teve recomendo, mecanismos pra poder fazer isso. Recomendo, eu tive um suporte e tudo mais, mas eu, assim, sozinha no sentido assim, eu lidei com isso sozinha, mas eu não recomendo, não. Acho que... Se você está passando por algum momento em que você se sente paralisado, não vai ser a escrita que vai te ajudar, porque você não vai conseguir chegar à ação da escrita. Isso. A escrita é uma ação. E como a gente explicou mais cedo, a ansiedade ela vai estar na inação, vai estar na evitação. Você paralisa. Você não vai se expor à escrita, porque para se escrever você vai ter que se enxergar, você vai ter que olhar para dentro, você vai ter que se expor, vai ter que vulnerabilizar. Então, se você está nesse momento em que você está se sentindo paralisado, não consigo ir para a ação, você não consegue fazer nenhum movimento hoje, talvez seja momentâneo, mas é importante considerar esses momentos. Não consigo dar esse próximo passo de cuidado, de produção de saúde por conta própria, procure uma ajuda profissional, procure um psicólogo. Se o psicólogo ver que há uma necessidade de uma medicação para te ajudar, para ser de suporte mesmo neste momento, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Então, assim, use e abuse
de profissionais que estão existem, aí para exatamente. isso, para poder realmente não banalizar o seu diagnóstico. Porque é isso, a gente tá assim, todo mundo é ansioso, porque ansiedade, não sei o quê. Então, assim, é importante que, lógico, que você tenha conhecimento sobre o que é, que você olhe para si e vê se isso tá cabendo hoje para você ou não, tanto os sintomas quanto as dificuldades ou possibilidades que você tá tendo. E caso você sinta essa necessidade, procure um profissional. Nunca vai ser perda de tempo. Exatamente. E é uma questão, assim, eu acho que na época também, e aí voltando nisso, que eu acho que é de ter feito sozinha, hoje eu não recomendo, né, no sentido de... Porque às vezes você não tem força pra isso, né, pra lidar com essa situação. E aí, quando eu lidei, mas foi uma situação de paralisia completa, assim, eu tava numa situação de completa paralisia, eu falei... Meu Deus, vou, né, parar aqui, não sei o que eu faço, não sei como me mover. Eu tive que ter um suporte no momento. A escrita foi logo depois, né, óbvio. Sim. Pra falar sobre, pra pensar sobre, colocar, realocar, fazer o meu passo a passo de saúde ali. Mas a gente precisa de um suporte. E aí eu entro muito no aspecto, assim... Eu li uma pesquisa há um tempo atrás, foi até também ouvi num podcast, de que, assim, a população brasileira, acho que cerca de 70% é muito ansiosa. Sim. Mas a maioria não procura ajuda. Não procura e ajuda. ainda E aí assim, entra a gente... nós estamos em um dos países com maior índice da população com uso de ansiolíticos. Exato. Então, nós somos uma população hipermedicalizada, Porém, ainda que as pessoas não procurem profissionais adequados para realmente verificar o seu diagnóstico, saber se é isso mesmo. Fazer um diagnóstico diferenciado, porque, como falamos, existem muitas ansiedades. É amplo, e a ansiedade, ela está ligada a muitas outras patologias que sequer são ansiedades. Então, assim, como eu falei, o buraco é só embaixo. Então, é importante que haja esse cuidado e um cuidado interdisciplinar. É importante falar isso. Porque... vai ser o psicólogo que vai te ajudar, talvez o psiquiatra passe ou não uma medicação, mas por que não a escrita, por que não a música, a dança, a arte, o uso do corpo é muito importante. Então, assim, o exercício físico, a rotina. Então, hoje a sua rotina coerente, consistente que você tem, isso é um autocuidado contra a ansiedade. Exatamente. E você sabe, assim como as crianças, você vai saber o que vai fazer no seu dia a dia. Você sabe o que esperar daquele dia. Você sabe o seu tempo de comer e aí você garante esse tempo pra você, né? E é o tempo que eu tenho de dormir, é o tempo que eu tenho de comer, é o tempo que eu tenho de fazer exercício físico. Então, você tá estabelecendo uma base de autocuidado ali que é do corpo, da mente, do espírito ali na sua busca espiritual, na sua dedicação espiritual, que faz com que você tenha estrutura para lidar com outras dificuldades que vão aparecer. Exatamente. E isso é um ponto também. A gente não precisa... É porque eu acho que a gente separa muitas coisas. A saúde mental. Saúde ao físico. Daí tá tudo entrelaçado, assim. Quando a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, sobre como que nós estamos conectados e como a gente tende a separar, né? E isso afeta também a gente. A gente finge que as coisas não estão interligadas, porém elas estão. E assim, quando eu compreendi isso de, nossa, as coisas estão interligadas e a gente precisa cuidar do todo, do conjunto da obra, né? Então, tudo vai fazer um efeito para poder cuidar, né? Daqueles aspectos que são importantes na nossa vida. E aí, dentro disso, assim, eu penso muito como que tem sido importante a rotina. A rotina é muito importante, que aí tá dentro daquele passo a passo, né, que a gente vem falando. E a maioria de nós, assim, não sente que precisa de rotina, né? Que a gente pode fazer as coisas... né, não precisa organizar todos os pontos, claro que não, porque a gente vai ter que lidar, tem que lidar com uma organização, é claro, mas a gente não sente que a gente precisa dessa rotina, né, e aí, na verdade, assim, a pergunta que eu queria fazer mesmo, assim, você acha que essa busca, né, e voltando naquele ponto da porcentagem dos brasileiros que mais se medicam, mas que menos procuram ajuda, você acha que é por uma vergonha, você acha que a gente não quer assumir, a gente é alegre demais, é um povo que é muito alegre, o que que é? O que que você acha? Acho que tem muitos tem motivos. De tudo, né? Tem um pouco Calma. de tudo. Mas tem um pouco isso, assim, dessa cultura do não posso ter problemas, tem que ser muito feliz. Né? E aí, assumir que você tem um problema pode ser muito custoso para algumas pessoas. Então, eu acho que tem um pouco, não sei nem se vergonha é a palavra certa, mas talvez isso, assim, de assumir que você tem um problema. Né? Aceitar que você tem um problema, que você tá tendo um problema.
entender que ele não é individual, entender que não é só você que tá fracassando, que tá falhando, porque às vezes fica nessa culpa, De querer ser tudo perfeito, tem que parecer, de né? ser tudo perfeito o tempo todo, e se não tá bom, se eu não tô satisfeito, se eu não tô feliz, a culpa é minha. Então não é que eu tenho ansiedade, não é que eu tô doente, é eu que não estou fazendo certo. Então eu acho que tem um pouco desse discurso da individualização do problema, acho que tem um pouco dessa questão do não poder ser triste, de não poder sentir coisas que são consideradas negativas. Então a gente fez essa divisão de valores do que é positivo, do que é negativo. Ansiedade é negativa, então eu não posso sentir. Se eu tô sentindo, eu tenho que tentar suprimir isso de alguma forma. E não dialogar com ela, mas tampar, né? E aí isso vai voltar no corpo, em sintoma, isso vai voltar em adoecimento físico, isso vai voltar em paralisação, vai voltar em outras coisas que vão afetar a sua saúde da mesma forma, vão te impedir de fazer, de realizar os seus desejos da mesma forma. Então, não faz sentido. Agora, isso que você falou da rotina é importante porque ela é contraprodutiva na perspectiva dessa correria, dessa dedicação que é sempre pro mundo e pro outro. Que é sempre para a produção de algo e não para a produção de mim mesmo enquanto indivíduo. Claro, perfeito. E quando você estabelece uma rotina em que você coloca os horários e aquilo não é negociável, porque esses horários são meus... Eu vou ler o livro, eu vou ler a Bíblia. Isso, exato. Você volta a criar um tempo que ele não precisa ter motivo, ele não precisa ter razão. Não é um tempo em que eu preciso dar um resultado. Não é eu vou ler o livro, mas eu tenho que ler 3 livros no mês, 4 livros no mês, e eu tenho que ler um capítulo por dia, por semana, porque aí entra naquele controle que falamos que fica um pouco excessivo. Mas a partir do momento que você fala, eu vou ler um livro. Por quê? Porque eu quero. Pronto, não tem que entregar nada, não tem que fazer resumo, não tem que fazer nada. Não tem resumo, não tem trabalho, não tem resenha. Vai ter que ler pra saber o que é. Inclusive, uma coisa que eu faço muito, eu pulo de um livro pro outro sem terminar. E eu faço porque é prazeroso. Sim. Eu leio um capítulo aqui, aí eu termino esse capítulo, leio as outras páginas do outro e vou pulando. E volto depois no outro, porque é isso que pra mim faz sentido. Antes eu não lia nada, então tá ótimo. Exato. Né? Então foi a forma saudável exatamente que eu criei. E a gente se humaniza muito nesses momentos que a gente não precisa justificar. Só vou fazer. Nós passamos o nosso dia inteiro na rua, comendo, conversando. E aí a gente poderia ter sentido em algum momento, não sei se você sentiu, e aí você vai confessar aqui nesse momento. Agora é o momento, confissão. Se você sentiu ansiedade em algum momento do dia mas eu devia ter feito preparado aquela aula. Eu devia ter... Entendeu? Então, assim, tivemos um dia saudável, mas pode ser que por alguma questão de ansiedade a gente estivesse no meio de um encontro pensando nas atividades que eu poderia estar fazendo, mas a gente entendeu que esse era o momento. De um tempo, que ele não é negociável, que ele é pra mim, ele não precisa ser justificável, ele não precisa produzir nada pra fora, porque ele tá produzindo a minha vida, ele está me produzindo. Eu estou me tornando com esse tempo, né? Eu até falo muito para os meus alunos, né, que a gente recomenda que eles façam. Eu recebi algumas perguntas perguntando assim, Ana, mas você faz o quê? Você trabalha com o quê? Então, eu organizo rotinas. Então, por isso, acaba que meu trabalho coincidiu com minha vida desse ano. Então, eu organizo rotinas e aí ensino os alunos a estudar, e não sei, mais ou menos isso. Eu vou resumir por aqui. E aí, a gente recomenda para os alunos que eles façam um planejamento diário, detalhado do que eles vão fazer. Porque isso diminui a ansiedade no sentido de, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Pra onde que eu vou? Eu tenho que comprar o que no supermercado? Eu vou esquecer alguma coisa. Eu vou esquecer. E aí você detalhar. Quanto mais detalhado for, melhor é pra você, pra te ajudar a organizar. Precisa cumprir tudo daquela lista? Não, porque você não vai. Tá tudo bem. Quanto mais real for o seu planejamento, melhor é pra você. Então, por exemplo... Antes eu fazia a lista, a rotina coerente que eu postava, eu fazia ela de manhã. Mas às vezes eu não cumpria algumas coisas. E eu percebi, falando assim, nossa, que tá em excesso. Eu tô pondo coisa aqui que não tem necessidade. Eu não quero fazer isso tudo, tá tudo bem. Então eu comecei a fazer ela no final do dia com o que tava concluído, que tá tudo tranquilo. E aí, pra não gerar, óbvio, né? Às vezes gera uma frustração, que eu queria fazer muita coisa, não deu certo e tudo mais, mas lidar com isso também faz parte, né? Claro, tem feito parte do processo. Mas eu recomendo muito para os alunos sempre isso, assim, fazer uma lista organizada do que eles têm, do que eles pretendem fazer no próximo dia, né? Para que eles poupem tempo de organização. E aí isso auxilia muito, assim, a
a diminuição, assim, da ansiedade ali para o dia seguinte, né? E a organização. Mas a ideia é ser, não precisa cumprir tudo. Porque não... porque você vai entender quais são as suas prioridades. Exatamente, também, definir. então, E aí é justamente no aquilo. que eu vou pôr meu tempo, Se você minha fizer um energia. pouco melhor, e aí você falou um ponto muito legal para produção de, não de outra coisa, mas de si mesmo. Né, para produção ali, para você se formar quanto indivíduo. Se algo mudar ali naquele momento, né, com aquela rotina, perfeito, já aprendeu algo, já está tudo concluído. Mas é realmente, assim, um ponto que é importante, né, essa questão da rotina. Tem feito diferença, assim, acho que faz uma certa diferença essa organização, para você visualizar melhor as suas tarefas, as suas prioridades, né, Sim. que isso é um ponto chave, assim. E aí, Carol, já pra gente finalizar, né, pensar já no nosso encerramento aqui, queria que a gente já falou um pouco, assim, sobre essa questão de buscar ajuda, né, isso é muito importante, mas você tem algo a mais pra deixar? Você tinha falado uma frase antes de Caetano. Ah, sim. De Caetano, pode abrir aí, vê se você acha. Bom, é uma música, e aí eu vou deixar aí pra quem gosta, né? E Caetano fala assim, né? Sensação que o tempo. Dessa sensação mesmo que a gente tem que o tempo passa muito rápido, que não dá pra fazer tudo. E aí ele canta, né? Não se afobe, não, que nada é pra já. Então é um pouco disso, da gente entender tudo que a gente falou. A gente deu algumas dicas aqui que podem servir. Se nada servir, procure ajuda profissional. Procure ajuda, isso é muito importante. Eu acho que de tudo que a gente falou dá pra tirar um pouquinho de cada coisa. Que foram algumas dicas importantes, assim, da questão da rotina, de coisas que vocês podem fazer pra tentar se movimentar. Então, de estabelecer uma rotina básica, dos seus cuidados básicos. O que serve pra você, nas condições que você tem, dá pra né? você Acho na que é sua isso. vida e que é necessário pra você, e pra isso, as suas prioridades, os seus desejos. Vai ser um momento seu mesmo de pensar na sua realidade, naquilo que você quer. Entender que não é um problema individual, entender que a ansiedade é natural, que ela pode ser paralisante, que ela pode ser patológica, mas até lá ela é natural, não precisa evitar, não é um bicho de 7 cabeças no começo, até que vire ele não é. Vale a pena ressaltar. Vale a pena ressaltar isso, né? Até que vire ele não é. Então, entenda que há um contexto por trás de tudo isso, é esse momento que a gente está vivendo, e eu acho que quanto mais a gente compreende essa grande imagem, a gente para de achar que a gente é só um borrão ali estranho, aleatório, né? Então a gente vê um pouco de fora a imagem, a gente consegue ver um desenho melhor do quadro do que quando você dá um zoom e vê só uma pincelada. Claro. Então entender que tá todo mundo nesse meio, claro que lidando com Variadas formas, né? de variadas formas, com potências diferentes e recursos diferentes para isso, mas estamos todos sendo atravessados por essa hiperprodução, mesmo assim, por essa corrida, por essa pressa, por essa Medicalização? Medicalização. É a hora, gente. É. E se no mais tudo não conseguir fluir, não deixe de procurar ajuda, não deixe de entender que dá pra ter uma vida melhor. Dá pra ter uma vida melhor mesmo. A gente não tá falando de uma idealização aqui. Dá pra ter. A gente tá falando do que dá pra gerar saúde. A saúde, ela vai gerar naquilo que é da sua realidade mesmo, no seu micromundo ali. Então, a gente fala muito isso na clínica, né? E eu falei essa palavra, essa frase hoje pra Ana. A clínica, ela é soberana. Então, vai ser na palavra ali do que você vai trazer, da sua realidade. E é tudo muito pessoal. Então, às vezes, o cuidado de um, o cuidado do outro não vai servir pra você, mas há um cuidado pra você. Não deixe de se cuidar. É isso. Isso, perfeito. Carol, eu queria te agradecer por esse episódio, por aceitar o convite, né? Isso é muito especial. Por ter vencido a ansiedade, ter partido pro medo e do medo pra ação. Atropelando esse medo, porque isso é essencial, assim. Então, te agradecer mesmo por aceitar esse convite. Eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você que tá me ouvindo, pra nos ouvindo, né? Assim como fez pra gente, tá fazendo ele aqui, porque eu acho que é muito especial.
nossa vida, ela tá atrelada a tudo isso, né? Independente se é um assunto difícil ou fácil de falar, a gente precisa falar, porque a gente tá aqui lidando com a vida real. Então, quanto mais a gente se expõe no sentido de nos fazermos vulneráveis, né, melhor é pra gente. Então, mais saudável fica. Então, lembrando sempre que é isso. A gente se vê na próxima semana e foi muito bom ter vocês aqui comigo. Até a próxima.